Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Controverso. Estamos dando sequência à discussão da semana passada sobre contingenciamento das verbas federais às universidades brasileiras. Hoje recebemos a doutora em Educação, Jaqueline Cunha. Como vai, Jaqueline? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Renato Dias, nosso jornalista, muito bom ter você aqui conosco sempre. É um prazer, Giovanni Bueno, âncora do programa Controverso, ao lado aqui de Jaqueline Cunha, graduada em Pedagogia, mestre em Educação, doutora em Ciências e Educação em Portugal, Velho Mundo, consultora da ONU, Organização das Nações Unidas para o Timor-Leste, na reconstrução da educação pública daquele país asiático, cuja língua é o português. Além disso, ela é concursada da Secretaria Municipal de Educação, atua no Centro de Formação, na formação de professores e é concursada da Secretaria Estadual de Educação, além de ter colaborado com projetos de educação por todo o país. Um especialista em educação e em escola rural. Jaqueline, esse é o terceiro programa que o Controverso faz sobre educação. Isso me preocupa porque isso mostra que parece-me que esse assunto está mais poderoso do que política. Nós tivemos aí novamente uma queda no INEP, né? Já saiu mais uma liderança, 2, 3 semanas atrás. O comandante do INEP saiu. O ministro da Educação já é o segundo. O ministro da Educação já é o segundo, em 5 meses. Nós tivemos aí a segunda manifestação, agora dia 30, houve a segunda manifestação da população em relação a esse contingenciamento, e me parece que você tem um levantamento que o contingenciamento ele extrapola a academia. O que é que você tem aí para nos trazer? Isso atinge o ensino fundamental e médio? Atinge desde a educação infantil até o ensino superior. Mas, diferente do que o nosso presidente, o nosso ministro da Educação está dizendo, ele vem dizendo que está congelando ou fazendo contingenciamento ou congelando o recurso do ensino superior para investir na educação básica, o que não é verdade. Infelizmente, a própria Andifes... Só deixando bem claro para o nosso telespectador, foi isso. O ministro da Educação, ele fez há cerca de 3 semanas atrás, ainda no mês de maio, ele fez uma exposição demonstrando que os valores contingenciados com os universitários, com as universidades, seriam destinados à educação básica, aonde me parece que a proporção era mais de 10 por 1, né? Não é isso? 10, 12 por 1. Essa seria a fala dele. Então, que esse dinheiro seria totalmente destinado ao ensino básico. A educação básica. A narrativa é verdadeira? Não é verdadeira. Por quê? Porque o que aconteceu? Na verdade, ele está retirando mais da educação básica do que do ensino superior. Do ensino superior, ele está retirando 2,2 do ensino superior. E da educação básica, ele está tirando 2,4. O que isso significa em recursos para o ensino básico, fundamental e médio no Brasil? O corte real. Corte real. Bom, a educação básica estava previsto no orçamento 6,1 bilhões. E está sendo cortado 2,4 bilhões. No ensino superior, estava previsto 8,9 bilhões e está sendo cortado 2,2 bilhões. Ou seja... Então o corte é maior. É maior na educação básica. Então na a informação educação do ministro básica, da Educação não procede. Não procede. Na educação básica, está sendo retirado, corresponde ao corte, ao congelamento, 39,68%. E do ensino superior, em torno de 30%. Então, isso corresponde a quê? A um corte, por exemplo, de 19,8 milhões em transporte escolar e em merenda escolar. Ou seja, a grande questão é
o corte, o contingenciamento, vamos trabalhar com um nome técnico. O contingenciamento, ou seja, aquilo que foi destinado e que não vai chegar, isso não será trazido, não será levado para o ensino fundamental. Não. Pelo contrário. Nem para as creches e nem para o ensino. E muito menos para o transporte escolar. Muito menos para o transporte Será escolar. tão contingenciado nas universidades quanto no ensino. A educação será contingenciada de uma forma geral. Para você Faltará ter ideia, comida, merenda escolar. está sendo retirado da merenda, está sendo retirado 150.700 da merenda escolar. 150 milhões. Mil. Não, 150 Eles estão mil. dizendo em mil. É 1.000 milhões. É 1.000 milhões. Agora, não, 150 mil. É porque o que acontece? Está retirando menos da merenda escolar. Mas o que está retirando mais é do transporte escolar, que são 19,7 milhões. Ou seja, nós hoje temos 4,5 milhões de crianças transportando todos os dias. O FNDE fez um estudo há algum tempo atrás, na minha tese de doutorado eu trago isso, em que 60% das nossas crianças eram transportadas, do Nordeste, eram transportadas em Pau de Arara. Todos os municípios têm dificuldade com o transporte escolar. Alguns municípios, o transporte escolar é a segunda maior despesa do município. Isso leva ao quê? Aos municípios terem dificuldade de transportar. Isso pode provocar evasão escolar? Com toda certeza. Repetência anual? Toda certeza, agrava e muito. Hoje nós temos 11,5 milhões de analfabetos. O analfabetismo vai aumentar. Ou seja, Nós é um temos contingenciamento na despesa geral. sem se entender qual que é o resultado social do impacto disso. Isso pode elevar o número de analfabetos no país. Com toda certeza. Infantil e adulto. Para você ter ideia, hoje no Brasil, de cada 10 brasileiros, 3 são considerados analfabetos funcionais. O que isso quer dizer? Ele lê, mas não compreende o que leu. Quanto tempo nós podemos perder na formação desses brasileiros? Olha, nós podemos perder o Brasil. Possível perder a passagem para o futuro? A passagem para o futuro. Nós estamos perdendo toda a visão de futuro. Para você ter ideia, hoje, o Brasil já 50% dos brasileiros não conseguem concluir o ensino médio. Mas, voltando para os recursos, que isso interessa às prefeituras principalmente, mais de 54% do recurso que estava destinado para a construção de escolas, principalmente de creches, está sendo congelado, contingenciado ou cortado, como o próprio ministro disse. Então, é um corte. É inconcebível esse corte na educação. E os professores não vão fazer nada? É isso que eu estou conclamando aqui. Nós precisamos 5 mil prefeituras vão cruzar os braços e não exigir uma redistribuição do bolo tributário? Apáticos, não estão vendo o que está acontecendo. Educação não se faz economia. Educação, você concorda com isso, Giovanni Bueno? Todos os países que saíram de crise e conseguiram desenvolver, como, por exemplo, a China, a Coreia, a Finlândia, investiram em quê? Em educação. Educação não é despesa, é investimento. Nossos governantes precisam compreender isso. Nós só conseguiremos o desenvolvimento do Brasil, sair da crise que nós estamos, investindo em educação. E não podemos continuar com essa... Doutora Jaqueline, a senhora disse que fez um levantamento sobre na tese de doutorado, sobre esse transporte escolar, principalmente na região nordestina. Bom, existe uma crise financeira no país, existe uma ausência de recurso dentro da discussão de educação. Aonde poderia se discutir sobre valores? Aonde poderia ser mexido? Dentro das universidades não tem possibilidade.
Dentro da pesquisa não tem possibilidade. Dentro do ensino não tem. Da onde poderia ser o dinheiro? Giovanni, As prefeituras poderiam participar com alguma movimentação? as prefeituras, 90% das prefeituras estão quebradas. Primeira coisa que precisa se mudar é o discurso dos nossos dirigentes. É a visão e é o discurso, o que vai lá para fora. Você investiria numa empresa que o dono da empresa está falando o tempo inteiro que a sua empresa está falida? Que ele está... Que é ingovernável? Que é ingovernável? Você investiria? Então, a primeira coisa que precisa investir é no discurso dos nossos dirigentes. Eu morei alguns anos fora do país. Fiz o meu doutorado fora do país. Fui no Timor-Leste, visitei vários países lá fora. Ninguém confia no país em que não acredita em si próprio. Não vai atrair investimento, não vai atrair nada para esse país. E se destruir a educação no Brasil, aí nós estamos destruindo o futuro dessa nação. Doutora Jaqueline, para nós foi uma descoberta triste, mas importante. Quero contar com a senhora em outros momentos. Eu acho que esse não será nosso último programa sobre educação desse ano, tá? Muito obrigado e espero contar com a senhora uma próxima vez. Obrigada. Permaneça Muito conosco, obrigada. Nós continuaremos a falar sobre educação. Você está no lugar certo, esse é o programa Controverso. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Programa Controverso, segundo bloco, discutindo o contingenciamento das verbas federais na educação. E agora a nossa convidada, a mestra Ana Rita. Quem é a nossa convidada? Professora de História Ana Rita Marcelo Castro, mestre em Ciências da Religião, ex-secretária da Igualdade Social, presidente do Conselho Estadual da Mulher. Ela trabalha com pesquisa e atuação na área da diversidade, contra a misoginia, o racismo, a homofobia, em defesa dos direitos humanos e na área de educação, da inclusão social, da permanência do aluno na sala de aula, seja no primário, no ginásio, no segundo grau e até na universidade. Ana Rita, que prazer ter você aqui conosco novamente, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria retornar ao programa. Ana Rita, esse contingenciamento está deixando todo mundo meio preocupado, porque nós acreditávamos que esse seria o nosso século. O século do Brasil seria o século da nossa criança, seria o século da inteligência, da pesquisa brasileira. E seria o século do resgate da educação brasileira. Mas parece-me que tem sido um pouco diferente, é isso? Infelizmente, o que nós temos percebido é que assim, a gente veio de um processo muito importante em que a política pública em educação vinha recebendo mais investimentos, né? Então, nós chegamos a universalizar boa parte da educação básica, né? Faltando a educação infantil para ser universalizada, com creches, né? Com CMEs, etc. E o ensino superior, nós tivemos uma política de acesso e permanência de estudantes que anteriormente não teriam a menor chance de chegar à universidade. Por exemplo, nós tivemos, Giovanni, com a política de cotas, acesso da população negra aos cursos de medicina, engenharia, direito. Negros, quilombolas, indígenas Negros, e sem quilombolas, terras, inclusive, indígenas, sem terra. E a população que veio da escola pública. Né? Então, isso é muito importante. Que são as não formas vamos esquecer, raciais e não, sociais. Não vamos esquecer também a inclusão de síndrome de Down,
alunos com deficiência, com pessoas com portadores de necessidades especiais, com dificuldades auditivas, visuais e etc. Pessoas que eu acompanho já há bastante tempo e vamos fazer um programa especial aqui no Controverso sobre isso. Importantíssimo fazer, porque a política de inclusão da pessoa com deficiência na educação básica, ela existe, precisa de mais recursos. Não, nas universidades também. Superior, né, essa população começou a chegar no ensino superior, o que antes era impossível. Então, o que aconteceu? Isso começou a mexer com a pirâmide social. Nós temos pessoas oriundas das periferias, das favelas, pessoas com origens étnicas diferentes, o indígena, o negro, né, o quilombola, chegando a cursos que sempre pertenceram à elite. Isso mexeu nas bases sociais, políticas. Inclusive com a criação de um curso específico para os sem terras, na área de direito agrário. E a democracia racial brasileira começou a ser uma realidade pela primeira vez, né? Então nós começamos a ter, de fato, pessoas mudando, não é, a sua perspectiva de vida. Mobilidade social. Mobilidade social. Então, a educação, ela significa para a população oportunidade. E o contingenciamento corta de quem? Corta da população mais pobre. Porque a classe média e a elite brasileira, ela pode pagar uma universidade, não é? Agora, o que nós não podemos esquecer? O que esse contingenciamento ele faz? Ele atinge a população mais pobre e ele elimina do Brasil a possibilidade do ensino superior trabalhar essa tríade do ensino, pesquisa e extensão. Um país sem pesquisa é um país sem perspectiva de crescimento, inclusive tecnológico, né? Inclusive econômico. De autonomia e soberania. Professor, nós já exploramos no programa da semana passada muito. Trouxemos aqui o doutor Nelson Amaral, da UFG, trouxemos o doutor Haroldo Heimer, da UEG. Nós trouxemos também diversos colaboradores que trouxeram bastante essa ênfase sobre a questão da pesquisa, mas eu gostaria de explorar na senhora, especificamente, outros prejuízos de acesso. Como é que fica o prejuízo desse contingenciamento nas outras fases, nas fases anteriores à faculdade? Isso, nós temos um problema sério. Ausência de merenda, o que provoca? Nós temos um problema sério, Renato e Giovanni, que é o seguinte: nós não temos uma educação infantil universalizada. Então, hoje a legislação diz que de 6 meses a 5 anos, a criança teria acesso ao CMEI, né, que é um ensino em tempo integral, com todas as refeições servidas a essa criança. E a lei estabelece que dos 4 aos 17 anos, obrigatoriamente, toda criança tem que estar na escola. Então, o contingenciamento atinge a educação básica sobremaneira e nos impossibilita da criação de novos centros municipais de educação infantil, por exemplo. Porque a área mais atingida será o quê? Das novas construções de escolas e CMEIs. De acordo com a nova demanda. De acordo com a demanda, porque se você tem um crescimento demográfico, não é, você vai utilizar o recurso onde? Nas instituições já existentes, não é, que sofrerão com a merenda, sofrerão com material pedagógico higiene e limpeza, que precisa ser utilizado nas escolas. Então, o contingenciamento na educação é um prejuízo, assim, que eu acho que a gente não tem dimensão do prejuízo que isso traz para toda a população, sabe? Todos os níveis. E aí eu acho que é importante. A população mais pobre vai sofrer com isso, porque já é a que sofre. Nós temos um problema sério de crianças que precisam andar longas distâncias para chegar à escola. Não é? Nós temos um problema sério das mães que não têm como trabalhar, porque não tem onde deixar seus filhos. Não é? Mães que precisam trabalhar, porque senão não leva comida para casa. Porque hoje 32% dos lares brasileiros são chefiados única e exclusivamente por mulheres. Então, elas precisam de um CMEI, de um Centro Municipal de Educação Infantil, para deixar os seus filhos, para que ela possa levar comida para casa. Então, nós estamos falando, Giovanni e Renato, de uma situação que é sobrevivência.
não é? A sobrevivência dessas pessoas. E nós estamos tirando a oportunidade, o futuro de várias crianças. Isso pode elevar, inclusive, o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, já que não tem como a pessoa deixar o seu filho no CIMEI, cai a renda da família e, portanto, ela entra num círculo perverso da falta de $2 de consumo por dia. Então, é muito interessante. Hoje, quando a gente faz uma pesquisa, a população diz assim, qual é a principal preocupação da população? É segurança. Mas segurança está intimamente ligada à educação, porque se nós tivéssemos uma educação em tempo integral, da educação infantil ao ensino médio, nós teríamos menos vulnerabilidade por parte das nossas crianças e jovens, que estão à mercê de aliciadores, né, para exploração sexual, para droga, né, para o trabalho infantil. Então, quer dizer, se nós queremos melhorar a qualidade de vida e a segurança, nós temos que investir em educação de qualidade. Mas vamos lá. Nós temos hoje uma realidade financeira muito grave no país. E como equilibrar essas contas todas? Nós tivemos, antes de você, aqui no primeiro bloco, a doutora Jaqueline, que nos trouxe uma perversa soma de avaliação, de que, inclusive, nas prefeituras das pequenas cidades, principalmente do Nordeste, as crianças não vão conseguir nem ir até a escola. E que no Nordeste, os prefeitos não conseguirão também arcar com essas condições financeiras. Mas você consegue perceber alguma solução? Existe alguma proposta que os estudiosos estão trazendo para essa equação? Primeira coisa, Giovanni, nós precisamos de gestão pública eficiente. Uma gestão pública que consiga perceber o valor e a importância das políticas públicas. Porque as alternativas, elas existem. Taxação das grandes fortunas. Suspensão e auditoria do pagamento da dívida pública. Redução dos lucros do sistema financeiro. E mais, cadê a cobrança das grandes empresas, dos latifúndios, dos banqueiros, daquilo que eles devem à União? Quer dizer, ninguém está falando sobre isso. Fala direto em cortar? Não, primeiro, o governo precisa se preocupar num processo de recuperação financeira, cobrar dos devedores aquilo que eles devem. Aí só depois falar em cortar. E jamais, Giovanni, eu acho que na gestão pública você tem que ter prioridades. Como é que você corta de áreas fundamentais para a vida, para o futuro do país, como a educação e saúde? Professora Ana Rita Marcelo Castro, mestre em Ciências da Religião, não faltam os royalties do pré-sal? Pois é, o pré-sal, infelizmente, Renato, foi grande parte dele já vendido, né? Já não pertence mais ao povo brasileiro. Acho que, e nós não sabemos disso, né? A mídia não está mostrando isso, né? Esse processo de privatização das empresas, da venda das nossas riquezas. Professora Ana Rita, para concluir, a senhora acha que esse contingenciamento voltado à educação, ele tem algum outro viés ideológico que não seja especificamente voltado para o equilíbrio das contas públicas em razão da educação? Olha, Giovanni, eu acho que nós lá no Conselho e o próprio IBGE tem constatado que as populações que mais são atingidas quando há ausência, não é, do poder público na vida das pessoas, são as mulheres, são as crianças. O IBGE tem mostrado isso, né? São os jovens, né? Os maiores índices de desemprego, né? São com essas categorias. Então, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, né? E a população a população mais vulnerável, né? A população negra, a população rural. Ou seja, uma perspectiva social que foi um pouco abandonada pela atual perspectiva neoliberal que tem a ênfase nesse atual governo. Isso mesmo. Então, tem uma perspectiva ideológica, na sua concepção, como educadora? Sim, né? Porque nós, quando essas populações elas ficam sem atendimento, você permanece a pirâmide social com um processo que possibilita
a permanência das pessoas da mesma forma, a reprodução da pobreza. Fazendo uma brincadeira com aquilo que aconteceu muito na eleição do ano passado, então a educação está pagando o pato? Totalmente. Essa foi a nossa entrevista com a educadora, a mestra Ana Rita, e nós estamos ainda discutindo o contingenciamento da educação. Professora, prazer estar aqui com a senhora, tá? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, parabéns pelo programa, Obrigado. por esses temas que são importantes, que ajudam a informar a população do que está acontecendo. E permanece conosco, nós temos ainda o professor Marisvaldo Amato e estará conosco para fazer o encerramento do próximo bloco. Você está no lugar certo, programa Controverso. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta ao nosso terceiro bloco do Controverso. Hoje com a presença ilustre do Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marisvaldo Cortes. Marisvaldo, que prazer recebê-lo. Muito obrigado. Você, prazer é meu. Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-reitor da Universidade Católica do Estado de Goiás, atual Pontífice Universidade Católica. Seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, à sua disposição, Giovanni. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir de alguma forma para ajudar nesse debate de congestionamento, esse debate que diz respeito à educação nacional. Eu tive com você, o Marisvaldo, nas 2 oportunidades que eu estive no Conselho da Ordem, ainda do Conselho Seccional, muito me honrou estar ali, ouvi-lo, aprender junto com você. Hoje você, no Conselho Federal, está na Comissão do Exame de Ordem, Da Coordenação Nacional. na Coordenação Nacional do Exame de Ordem. De ordem na presidência da Comissão Nacional de Ensino Jurídico do Conselho Federal. E também hoje integro a Comissão Especial de Defesa da Autonomia Universitária do Conselho Federal também. E é exatamente por esse ambiente que eu convidei você para vir fechar essa discussão que nós temos há 2 semanas que estamos aqui no Controverso. Marisvaldo, nós estamos num momento muito importante no Brasil sobre a questão da educação. Como é que você, particularmente como educador, um homem, já são quantos anos na área de educação superior? Pouco mais de 30 anos. Pouco mais de 30 anos. Mas você também veio do movimento estudantil. Você também teve participação no movimento estudantil na sua época. Como que você vê, como que você analisa esse contingenciamento do governo federal e as manifestações que têm sido feitas nesse mês de maio em relação aos estudantes e professores em defesa da educação? Qual é a sua ótica pessoal? Primeiro, Giovanni, é bom a gente dar uma dimensão exata do que significa contingenciamento. O contingenciamento ele acontece quase quando se inaugura um novo governo, claro que no sistema federal, ele há um orçamento aprovado pelo governo anterior. Esse governo que agora aí está, o presidente que hoje está, não foi o governo que criou o orçamento para 2019. Esse orçamento foi aprovado no governo anterior. Esse orçamento tem uma reserva e respeita as autonomias, todas as responsabilidades de todos os organismos, todas as agências e principalmente de todos os ministérios que compõem o sistema político federado. O Ministério da Educação não foge dessa regra. Então, o Ministério da Educação recebeu algum corte, uma previsão não de corte, mas de contingenciamento, ou seja, não repasse de recursos efetivo nesse momento. Isso não quer dizer que esse recurso eles vão ser afastados da possibilidade de aplicação, até porque uma razão simples, que nós temos ouvido por daí, daqui para lá, que não há recursos, Então, esse contingenciamento, ele não quer dizer que está extraindo recursos das instituições federais. O que quer dizer que uma discussão, que respeitando os limites da autonomia, essa autonomia possa ser dita e possa prestar contas
ao Estado e, por consequência, ao povo brasileiro, dos gastos que são destinados e como são utilizados nas instituições federais de ensino superior. É isso que é a grande questão. Não se está cortando verba de custeio, não se está se cortando verba de pesquisa. O que não se está fazendo é ampliar os gastos. Mas isso quer dizer que não é ampliar. O que está orçado, o que está aprovado, não foi retirado do orçamento. Há um contingenciamento, há uma reserva desse recurso que poderá ser repassado ao longo do exercício fiscal do ano de 2019. Pela sua experiência, você acha que, apesar do contingenciamento, poderá haver algum tipo de antecipação, mesmo da verba contingenciada? Eu acredito que sim, até porque existem demandas que são urgentes. Por exemplo, pesquisas. Pesquisas que estão em andamento no Sistema Federal de Ensino Superior. Pesquisas que devem e merecem respeito da sociedade, porque são pesquisas que devem devolver para a sociedade em determinados benefícios. O que não se pode entender como razoável são programas de mestrados e doutorados que têm uma característica, uma sinopse, podemos dizer assim, uma característica de um instrumento, de um elemento de pesquisa que não traz benefício para a sociedade, mas, portanto, é custeado por essa mesma sociedade. Eu acho que isso é preciso que essa autonomia universitária, dentro dos limites do respeito dessa própria autonomia, deva satisfação à sociedade. E essa satisfação com pesquisas como, por exemplo, a preservação da vida, a melhora das condições da vida, um programa assistencial efetivo com as classes menos favorecidas. Eu acho que isso, sim, programas de alcance, programas de pesquisa que melhora a condição de vida, que melhora a vida do homem do campo, que nós possamos retroceder, deixar a nossa demanda urbanística para voltar ao campo e fazer com que... Então você entende que, havendo escassez de recurso financeiro, então há uma hierarquia de valor de pesquisa. De pesquisa, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Aquelas que são de proteção à vida, aquelas que vão para a produtividade do país, que vão gerar riqueza para o país. Veja bem, se nós conseguimos... Isso é o meio, o instrumento universidade, um instrumento pesquisa da universidade, um instrumento que possa trazer divisas para o país, traz riqueza para o país e todos serão beneficiados com isso. O que nós estamos fazendo, que nós temos no Brasil hoje, é uma estagnação. Não há investimento, não há recurso, não há pesquisa efetiva que possa dizer, olha, essa pesquisa o povo brasileiro a sustentou, mas essa pesquisa vai favorecer o desenvolvimento social, vai trazer novos investimentos para o país, nós vamos voltar a crescer. Então, esse tipo de procedimento é que a universidade tem, para mim, a sua limitação de autonomia. Essa autonomia não é desmedida, a autonomia ela tem os seus limites e precisa prestar conta à sociedade. Eu acho que isso o mínimo que se pode exigir. Não é desmerecer as pesquisas de ciências sociais, de sociologia. A questão é que o momento de desespero do país requer investimento nas áreas de produtividade. De produtividade. Olha, filosofia, sociologia são tão quanto importantes como a matemática, como o português, o ensino do português, o ensino da informática, a tecnologia da informação, são tão importantes no mesmo rumo. Não há por que discutir ou desprezar o ensino da filosofia, o ensino da sociologia, o ensino da geografia, o ensino das ciências sociais, o ensino das ciências políticas. Não, tudo faz parte de um conjunto. O que não é interessante é preponderar e fazer uma opção por uma determinada verve, uma determinada vertente do ensino, em detrimento de outro que possa trazer benefício à sociedade como um todo. Você está fazendo uma análise para mim, enquanto gestor, porque você foi reitor. Então, o que está dificultando, então, a conversa? O que está dificultando, então, o diálogo? Talvez seja... Está tendo um pouco de emocionalismo? As lideranças das universidades, os reitores, não digo os reitores, as lideranças sociais estão tentando trazer um certo emocionalismo para a discussão? Eu talvez até adequaria a expressão emocionalismo em razão do momento político ideológico. Há um governo que chega com 5 meses e efetivamente não mostra o que é que se quer fazer em termos de prioridade governamental. Nós não temos. Esse governo que aí está instalado, não há uma prioridade estabelecida. É verdade. A prioridade estabelecida agora é uma reforma previdenciária. Essa é a grande mote e a grande prioridade do governo. Sem isso, ao que tudo indica, o país vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Agora,
O que não podemos deixar de acontecer é o seguinte, nós tínhamos um sistema político que, quer queiramos ou não, foi complacente. Veio sendo complacente ao longo dos 20 anos. Não é 12, 14 anos, não, são 20 anos, com toda essa questão do ensino superior no Brasil. E não deixa de atingir o ensino fundamental, porque falta investimento no ensino fundamental. É triste você chegar no ensino superior e receber um estudante no ensino superior que não sabe ler e muito menos escrever. Quer dizer, carência do ensino fundamental e do ensino médio. O investimento é lá. País que quer desenvolver tem que investir no ensino fundamental. Senão não vai acontecer desenvolvimento nenhum. Nunca, em lugar nenhum. Os países que conseguiram êxito, sucesso, desenvolvimento econômico, equilíbrio social, esses países investiram muito na educação básica. E só vai chegar no ensino superior quem estiver preparado para o ensino da educação básica. Ao longo dos anos, dos últimos anos, o que nós tivemos no Brasil foram estatísticas. Nós temos hoje um quantitativo de milhões de universitários na universidade que antes não estavam. Mas com que qualidade? Com que compromisso? Com que custo? E aí você esquece o ensino fundamental? Eu acho que esse custo precisa ser repensado. Agora, esse embate hoje me parece um pouco mais ideológico. Quem vem de uma origem ideológica política, que não mais está no poder, e é quem está no poder que pensa diferentemente disso. Você acha então que há um embate político. Essas manifestações nas ruas, você acha que há um certo excesso ou você acha que ela está na temperatura certa? Eu acho que toda manifestação política, toda manifestação em prol de uma causa que se justifique é válida. Eu não acho. Não, a validade eu também concordo. Isso é democrático, é do momento democrático. Mas o que não se pode dizer é que quando você convoca ou convida alguém para ir para uma manifestação, sem saber que manifestação é essa. Qual é essa manifestação que vai ter? Qual o sentido dessa manifestação? Ela vai para onde? Quer dizer, existe ainda, eu não vou dizer, e nem parafrasear quem fez uma afirmativa recente, da alta score do governo brasileiro, que há uma massa de manobra, não, mas eu acho que é preciso uma discussão maior, mais aprofundada, mais equilibrada, sem agressões, sem vandalismo, isso é democracia. E esse governo, como o governo anterior, todos nós vivemos num país republicano, que queremos que seja republicano e, acima de tudo, democrático. Marisvaldo Cortes, ex-reitor da Universidade Católica, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu gostaria de perguntar para você sobre a autonomia das universidades. Outro assunto que veio também dentro dessa mesma esteira foi a discussão sobre as autonomias das universidades. O que nós temos visto é a discussão de que as universidades foram tidas quase como uma estrutura à parte da sociedade brasileira. Como é que você vê essa discussão? Existem dois caminhos preocupantes. Primeiro, autonomia não quer dizer soberania. Segundo, a autonomia está dentro dos limites orçamentários aprovados ante a possibilidade de recursos existentes, ou seja, ante a receita que o governo pode oferir. Mas existem dois casos que a gente precisa mencionar. Primeiro, a USP. A Universidade de São Paulo, a Unesp, as instituições que são vinculadas ao sistema estadual de São Paulo, recebem 5,02% do ICMS arrecadado no estado de São Paulo. 5,02%. Esse recurso é repassado depois da receita oferida no semestre anterior, numa previsão orçamentária para o semestre seguinte, é repassado às instituições dentro da sua autonomia, mas dentro do limite ali colocado. Aí vem o segundo exemplo agora, a UERJ. A UERJ, no Rio de Janeiro, ela tem um orçamento aprovado pelo Legislativo, pela LERJ. A LERJ aprova o orçamento da UERJ e o Executivo tem que disponibilizar o recurso. Quer dizer, aí nós estamos superando, no meu entendimento, o que seria autonomia. Aí nós estamos já trabalhando com uma soberania de instituições em detrimento de muita e de necessidade social que cada um desses estados tem. Agora, com relação ao sistema federal, a Constituição é clara. A Constituição diz que a autonomia universitária é didático, científico e orçamentário. Quer dizer, se dentro desses limites e aprovados os seus mecanismos orçamentários do que vai gastar, não cabe ao Executivo discutir. Agora, uma coisa é você ter autonomia e não produzir riqueza. Quem produz riqueza? É a sociedade que paga o seu tributo. E esse tributo é pago e é repassado. Agora, eu não tenho como repassar, como é que eu vou garantir à instituição universitária um repasse onde o recurso não existe? Mas acontece que a discussão que está acontecendo, subjacente, é que essa autonomia financeira
gera uma discussão da autonomia de gestão e também uma autonomia sobre a condução interna, aonde não se pode entrar lá dentro da universidade, não se pode entrar dentro do campus, onde não se pode discutir como vai ser a condução organizacional do campus. Olha, nós tivemos aqui em Goiânia, por exemplo, recentemente, parece-me que foi feita uma operação e descobriu-se na casa do estudante universitário, estava tendo uma organização criminosa com tráfico de drogas lá dentro. Né? E parece-me que as pessoas andando nuas dentro com o centro de artes, com aplicações e etc. Ou seja, vale tudo dentro de um campus universitário? Eu acho que não deveria valer. O campus universitário é um local privilegiado para o conhecimento, para a concepção de conhecimento e para que esse conhecimento possa ser devolvido, principalmente às instituições públicas, devolvido à sociedade em forma de benefício. Eu discordo disso. Agora, aproveitando essa questão da autonomia universitária, puxando um pouco lá para o ensino fundamental. O que nós precisamos no ensino fundamental que nós temos hoje no ensino superior? Um ensino de tempo integral, onde estudante do ensino fundamental, e existem várias modalidades de aprendizado que precisam ser implementadas, como, por exemplo, teatro, atividades artísticas como um todo, música, esporte, que ocupe a criança o tempo todo ali e que essa interação entre a sala de aula, que hoje é um mecanismo até discutido em razão das novas metodologias de ensino, e interagindo com essas atividades outras. O aluno sai enriquecido, sai com um pensamento diferente, com conhecimento bem mais abrangente. No ensino superior, o que se faz hoje no Brasil, e aí é discutível, até porque agora vem à tona, são programas de mestrado e programas de doutorado que têm uma filigrama de conhecimento, quem vai ser devolvido à sociedade, em que pé, em que cor, em que forma. Como é que isso vai ser devolvido para a sociedade? Eu vou criar um programa de mestrado onde, sem ofender ninguém, aqui não me cabe fazer essa reserva de conhecimento, mas você vai discutir num programa de mestrado a importância do funk carioca em razão de um dos seus autores. Isso deve ser muito importante, é muito importante. Mas para que isso? Qual vai ser a aplicabilidade? Aonde a sociedade vai se beneficiar disso? Onde vai ser o link disso? Não é isso? Isso que é o problema. Isso aqui é o problema. Então, por quê? Em razão dessas peculiaridades, é que aí as coisas começam a ter sobrevir e ser divulgada para o seio da sociedade, e isso faz com que nós tenhamos, então, uma visão de que alguns programas estão equivocados. Quer dizer, você pode contar hoje, por exemplo, programas de bioética, que discutem, por exemplo, a ciência, a religião, o conhecimento e a destinação final, que é a sociedade. Que programas são esses? Que são programas de inclusão das pessoas no conhecimento como um todo. Não é possível dissociar ciência, não é possível dissociar religião e não é possível dissociar a bioética. É preciso ter um parâmetro de convivência com tudo isso. E isso é possível fazer um processo de acertamento. Isso é possível fazer. E como fazer isso? Com política de Estado, com política direcionada, mas não com política de autonomia, em que eu e meu grupo vamos dizer quais são os programas de mestrado e doutorado que interessam à sociedade. Eu acho que aí é o grande problema. Olha, foi muito rico, e para fazer a conclusão aqui do nosso programa, e vou até falar que essa pergunta aqui que eu vou fazer no final já sai um pouco da educação e vai para algo muito específico. Você está na comissão, você preside a comissão do exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero fazer um material específico, inclusive, para poder repercutir nas redes sociais. Queria que você nos trouxesse como que está essa discussão sobre o exame de ordem no Brasil. Nós estamos agora em 2019, com essa discussão como nunca houve antes, inclusive entre advogados. Uma coisa que me assusta muito, os próprios advogados discutindo essa questão. E eu gostaria que você me trouxesse informações atualizadas a esse respeito. Marisvaldo Cortez. Em 2019, como a Ordem dos Advogados do Brasil vê o exame de ordem na atual conjuntura do Brasil? Olha, o exame de ordem vai mudar. Isso aí
É claro, não tem como continuar da forma que está acontecendo hoje. O exame de ordem Primeiro dizer o seguinte, nós tivemos a aprovação de uma nova diretriz curricular nacional do curso de Direito. E foram inseridas obrigatoriamente novas disciplinas, que serão cobradas daqui a um ano, talvez ainda em 2019, do examinando. Por exemplo, direito desportivo, direito previdenciário, direito eleitoral, direito dos avanços tecnológicos, da ciência e tecnologia, direitos humanísticos que estão lá e outra série de ramos do direito que serão cobrados. O que precisamos fazer com relação ao exame de ordem? Vamos fazer a partir de 2019, já com a anuência, que é a essência do nosso presidente nacional, Felipe Santa Cruz. Vamos criar um ambiente de discussão em todos os estados da federação. Trata-se o exame de ordem como patinho feio, que fica sempre na retaguarda. O exame de ordem, ele é excludente, o exame de ordem é reserva de mercado de trabalho, o exame de ordem é isso e aquilo. E quem passa no exame de ordem, Giovanni, acha que o exame de ordem tem que continuar a vida inteira. Porque tu nunca imaginava o exame de ordem, entrar na advocacia sem passar pelo exame de ordem. O que não passa, achincalha, ofende, que é uma reserva de tudo que eu acabei de dizer. O que acontece, efetivamente, com o exame de ordem, é que nós vamos agora fazer diferente. Nós vamos na comunidade, vamos discutir com o professor, vamos discutir com o dirigente universitário e vamos discutir principalmente com o estudantado. Principalmente o estudantado. O exame de ordem, ele não é um exame de proficiência, é um exame de suficiência. E vejam bem, eu falo e às vezes algumas pessoas podem até ficar ofendidas. O exame de ordem, ele era 100 questões, reduzimos para 80, para facilitar. Com 40 questões, ele passa da primeira fase para a segunda fase. Ou seja, com 50% de aferição do seu conhecimento. A metade só foi que você conseguiu. E aí você vai para a segunda fase, onde você, o examinando, ele escolhe a peça que ele vai trabalhar, a área que ele vai trabalhar. É direito de trabalho, é direito penal, é direito constitucional, é direito tributário, e daí vai. É direito processual civil, ele escolhe para a segunda fase. E o exame de ordem é extremamente rigoroso. É rigoroso por quê? Porque vai se aferir aquele que vem para o mercado de trabalho numa responsabilidade social que a ordem tem para... Imagine você, cidadão que passa no exame de ordem, a partir de amanhã, ele passou hoje, no exame de ordem, recebeu o seu cartão profissional, a partir de amanhã ele pode estar divulgando. E cuidando, sabe de quê? Da sua liberdade, do seu patrimônio, da sua segurança e da sua coletividade, da sua convivência social, da sua segurança, principalmente enquanto cidadão. E esse cidadão sem preparo nenhum, ele chega para lá e chega para essa atividade podendo incorrer em prejuízos para esse mesmo cidadão que o contrata, Então, o que acontece? O exame de ordem, ele precisa ser desmistificado na medida em que nós temos que mostrar para a sociedade que ele não é um bicho-papão. Eu criei, no âmbito do Conselho Federal de Gestão passada, um Fórum Nacional dos Conselhos Profissionais das Profissões Regulamentadas. 29 profissões regulamentadas. E o que é que no final da gestão, no final desse fórum que nós criamos, qual foi a decisão do curso de medicina veterinária, vários outros, os músicos, de criar também um exame admissional para ingressar na atividade profissional amanhã. Engenheiros, bioquímicos e tudo mais. Então, os urbanistas, os arquitetos. Então, você tem uma dimensão de examinar o quê? A péssima qualidade do ensino superior hoje oferecido no país. O exame de ordem é um vetor disso. Qual vai ser a mudança do exame? A mudança do exame vai ser a inclusão de novas disciplinas nos próximos exames, aquelas disciplinas que obrigatoriamente as instituições de ensino deverão ministrar, e essas mudanças serão nesse sentido. Agora, talvez diminuir de 3 exames por ano para 2 exames, mas com uma dimensão fantástica. Por exemplo, qual é o número de examinandos por concurso, por certame de exame de ordem, você acha que tem no Brasil? Uma pergunta que eu te faço. Não faço ideia. 130 mil candidatos. Nós temos 3 concursos por ano. A média são de 130 mil candidatos. A média que logra a aprovação ao final é pouco mais de 20 mil, 22 mil. Ok? Meu irmão, meu amigo Marisvaldo Cortez, que riqueza de conhecimento, que experiência maravilhosa. E olha, gostaria que você ficasse de prontidão. Essa não vai ser a nossa última experiência, não. Muito obrigado, Giovanni. Estou sempre à sua disposição e sempre aquilo que puder contribuir, conta comigo. A Ordem dos Advogados do Brasil está muito bem representada em Brasília. Muito obrigado. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado.
Meu amigo, você que está me acompanhando, minha amiga que está nos assistindo, muito obrigado por você ter nos acompanhado essas 2 semanas, discutindo esse contingenciamento. Espero ter contribuído para trazer um pouco de esclarecimento, trazido um pouco de luz nessa discussão. E fique comigo até o nosso próximo programa, na próxima semana. Você está no Controverso, espero que esteja num bom lugar.